Olá, mais uma vez eu quero me dirigir a você e eu faço isso com muita alegria. E a minha alegria se deve ao fato de poder, nesta oportunidade, usar aí o teu tempo para continuar a nossa reflexão no texto da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje nós estudamos já, você pode ver isso no vídeo anterior, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E hoje, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 2, onde diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos. É assim que nós temos a primeira palavra desse versículo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro. Bem, no verso 1 nós já vimos esta palavra eleitos. O apóstolo Pedro, justamente no versículo 1, ele chama os destinatários desta carta de eleitos, ressaltando que já é uma eleição, a perseguição e a fuga, o fato de ser cristão. E por serem cristãos, eles estavam destinados à perseguição e à fuga. O apóstolo Pedro diz que isto, bem, por mais que pareça ser, isso não é nenhum motivo de tristeza. Na verdade, é motivo de alegria. Tanto que no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Pedro escreve assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também no versículo 4 do capítulo 2: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, eleitos, sim. Vocês estão aí dispersos, vocês estão como minhas sementes por toda a Ásia Menor, mas vocês foram escolhidos, vocês foram eleitos justamente para assim ser. Para serem uma semente, aí onde estão, para produzir vida, aí justamente onde vocês estão. Martinho Lutero, reformador, conhecido como reformador da igreja do século XVI, ele, quando escreveu o seu escrito intitulado Da Liberdade Cristã, ele compara o eleito a uma prostituta. Ou seja, em si mesmo a pessoa não é nada, mas em Jesus tem a máxima dignidade. E é justamente isso que dava aos cristãos foragidos, forasteiros, muita alegria na tribulação. No verso 2, eleitos. Será que nós conseguimos captar de fato, de verdade, o conceito eleito que Pedro usou aqui? Eleito é o mesmo que eclectos. Eclectos quer dizer escolhido por Deus para obter a salvação em Cristo Jesus. Os cristãos, eles são chamados, eles são escolhidos, eles são eleitos de Deus. O Messias, ele é chamado de eleito, sim. Jesus, o Messias, ele é chamado de o eleito, ou seja, o designado por Deus para o mais alto ofício. Então o cristão, ele também é eleito para algo. E qual é a eleição do cristão? Aqui no caso, para a perseguição e a fuga. Assim, quando o apóstolo Pedro escreve: eleitos,
segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro, ele ressalta que toda perseguição, o apóstolo Pedro continua descrevendo o que ele já havia descrito no versículo 1, o fato deles serem sementes de Deus. Esse povo, naquela situação, em meio à perseguição e à fuga, como uma semente espalhada por Deus, iria produzir frutos. Por isso, obediência. Por isso, santificação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Prognoses. Ou seja, aqui é apresentado como se fosse uma matemática simples. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas, o verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, é igual observar do alto de uma montanha e conseguir ver ou antever aquilo que irá acontecer ao andarilho que está na sua caminhada subindo a montanha. O apóstolo Pedro, de maneira muito pastoral, está falando, sim, sementinhas de Deus, espalhadas pela região da Ásia. Sim, sementinhas de Deus, vocês são perseguidos, vocês estão em fuga, mas tem alguém cuidando de vocês, e esse alguém está lá no alto da montanha, olhando, está vendo a caminhada de vocês, está vendo a subida de vocês, e ele consegue antever todos os perigos pelos quais vocês estão correndo. Ele já consegue ver de onde virá o ataque, porque ele está olhando tudo por cima. Deus, ele nos criou para termos inteira comunhão com ele. É isso que nós observamos lá na criação, o relato da criação em Gênesis. E claro que esta comunhão com ele é o íntimo desígnio e é também o seu íntimo desejo. O apóstolo Pedro, ele quando usa aqui no versículo 2 o termo prognoses, ele o usa justamente para alertar os seus leitores, também os ouvintes, dizendo que mesmo na diáspora, dizendo que para eles que mesmo naquele momento, numa região onde eles estavam porque tinham fugido, porque estavam sendo perseguidos, mesmo no sofrimento, bom, tudo isso, ou nessa situação, Deus tinha um plano para a vida deles. Sim, Deus tinha um plano. E Deus estaria também em toda essa situação, ajudando aqueles cristãos, ajudando aquelas pessoas em perseguição e fuga. Por isso, segundo a presciência de Deus Pai, todo plano, ele se torna realidade na santificação por meio do Espírito, ou seja, quando se é pertencente a Deus. No Novo Testamento, nós observamos nos 27 livros do Novo Testamento, a santificação, por um lado, ela é um processo em que o ser humano ele é convocado e é colocado a serviço de Deus, assim como no Antigo Testamento, quando nós vemos lá que algo era santificado, ou seja, aquele objeto que era santificado, esse objeto então ele era disponibilizado exclusivamente para o serviço de Deus. Então tem isso, a santificação é estar completamente dedicado ao serviço de Deus. Os eleitos, aqueles cristãos, aquelas sementes de Deus espalhadas pela região da Ásia, mesmo na perseguição,
eles estavam naquela situação difícil como pessoas disponíveis para o serviço de Deus. Eles não podiam se esquecer disso, de que eles, por serem cristãos, estavam agora participando de um plano, e o plano já não era mais o plano pessoal, mas é o plano do próprio Deus, por meio do Espírito Santo, em santificação do Espírito. A santificação, estar exclusivamente a serviço e pertencer ao Senhor, isso não é uma obra humana, não, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Tudo que o apóstolo Pedro faz aqui, na verdade, é uma interpretação de todo o Antigo Testamento. Afinal, o Antigo Testamento era a Bíblia dos primeiros cristãos. Então, quando Pedro escreve para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro está relatando o texto de Êxodo capítulo 19 e 24, ou seja, Êxodo capítulo 19 até o versículo 24 é a celebração da aliança, quando a aliança foi feita entre Deus e o seu povo. Deus fez com que o seu povo fosse santificado, ou seja, separado para algo exclusivo, para ser povo de propriedade exclusiva de Deus. E o povo então tinha um compromisso da obediência, e agora aspergido com o sangue da aliança. Aí Pedro, então o apóstolo Pedro, está dizendo o mesmo. Ele está dizendo, olha, agora os cristãos, eles são os eleitos, ou seja, eles são os escolhidos, eles são os santificados, eles estão dentro de uma aliança com Deus. A santificação, o ato de pertencer, o ato de ser convocado, o ato de ser colocado ao serviço do Senhor, tem por finalidade a obediência concreta. Tanto que lá no versículo 14 do capítulo 1, o apóstolo Pedro escreve assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vamos relembrar que aquela desobediência de Adão e Eva, na verdade, aquela desobediência é a causa de toda a desgraça a qual nós acompanhamos dia após dia nos telejornais ao nosso redor. E a maior desgraça do ser humano, e claro que foi assim também para Adão e Eva naquela situação da queda, é a separação de Deus. Mas a maior graça, a maior bênção é justamente voltar a pertencer a Deus, é encontrar aconchego novamente. E os eleitos têm este aconchego. Mesmo que eles, por causa do pecado, poderiam estar afastados de Deus, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, os alcançou e os fez serem seus filhos. E sendo seus filhos, eles agora são eleitos à perseguição e à fuga por serem filhos de Deus. E tudo isso aconteceu pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Pedro mais uma vez faz ressoar as palavras do Antigo Testamento. E claro, nos conduz ao cerne de todo o Novo Testamento. Desde a queda do pecado, o homem ele tenta buscar o retorno a Deus, o retorno ao Pai. E a resposta passa por todo o fio vermelho, descrito nas páginas do Antigo Testamento. A resposta está no Cordeiro de Deus, que leva embora o pecado do mundo. O ser humano que desobedece os mandamentos e a aliança com Deus, e esse sou eu, esse é você, é porque o ser humano é chamado à obediência, mas o ser humano, por ser pecador, vive em desobediência, e este ser humano
ele encontra então consolo, refúgio, segurança, justamente na aspersão do sangue de Jesus Cristo, para a obediência e a aspersão. Objetivo de Deus. Deus, ele previu, Deus quer uma vida de obediência à sua vontade. Esse é o desejo de Deus para comigo e para com você. Deus deseja que todos os seus filhos vivam também mediante o perdão renovado pelo sangue de Jesus. Porque ao mesmo tempo em que ele espera a obediência, Deus, ele tantas vezes encontra desobediência. Mas nós ainda continuamos como eleitos, como filhos de Deus, como sementes de Deus, por causa da aspersão do sangue de Jesus Cristo. E é neste perdão que nós somos chamados a viver. Por isso Pedro diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz não é um desejo, não é um voto de bênção. Graça e paz é, antes de tudo, uma realidade na qual eu estou inserido. Mas não porque sou obediente. Eu estou inserido por causa da aspersão do sangue de Jesus Cristo. E por causa da aspersão do sangue de Jesus Cristo eu sou eleito, mesmo que seja para a perseguição e a fuga. Mas onde eu estou, não importa por qual motivo, lá eu estou. Lá eu sou uma semente colocada por Deus para produzir frutos. E enquanto eu estou produzindo frutos, eu posso ter certeza de que este Deus, ele está no alto de uma montanha, cuidando de mim, cuidando de você, para que cada um de nós possa continuar a nossa caminhada por uma igreja missionária, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Sementinhas de Deus, escolhidos de Deus, colocados por Deus no seu serviço, para produzirmos os frutos que Deus deseja. Vivamos no perdão. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você. E eu posso me despedir assim como saudou o apóstolo Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Sim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, na realidade na qual você está, você é um filho de Deus, cuidado por Deus, amparado por Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Fique com Deus. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, que o Teu amor e a Tua misericórdia continuem sendo o meu amparo, o meu consolo, o meu conforto. Eu sei que fui e sou chamado à obediência, mas eu não sou obediente. Tantas vezes tenho pecado, mesmo não querendo, mas tenho pecado. Por isso, bondoso e amado Pai, obrigado por me permitir, mesmo assim, descansar e repousar na Tua graça e na Tua paz. Em nome e por amor de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.